Começando aqui mais uma revisão e também estudo semanal para essa terceira semana do mês de março. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, vamos falar primeiro em relação ao dólar desses últimos dias e também depois fazer o estudo semanal, vamos falar do índice também, do Nasdaq, Bitcoin, etc, beleza? Então, começando em relação ao dólar, então vou fazer uma revisão, já que tem quase uma semana que eu tenho que fazer uma revisão mais completa. Vou fazer do dólar, eu fiz do dia 12, eu acho que eu não fiz o dia 13. Dia 13 no geral dá pra ver aqui que não tinha o que fazer. Média 200 aqui passando, todas as demais médias do dólar também sem tendência. Ajuste aqui embaixo, infelizmente sem opção. Já no dia seguinte, aqui no dia 14, a gente teve um gap de baixa na sexta-feira, interessante, saindo, né, daquela região de trava aqui atrás. Só que para pensar em setups, por exemplo, setup da VWAP, eu preciso ter força compradora da VWAP. O primeiro candle fechou abaixo, o segundo fechou acima, o terceiro fechou acima, poderia começar a indicar algo comprador a partir daqui. Só que aí veio o candle 4 e anulou a possibilidade e já voltou a cair. Pensar em vendas pelo gráfico de candles, infelizmente nós não temos a proximidade das médias. Poderia ser pelo Renko, mas pelo gráfico de candles não. E aqui o movimento acaba caindo de forma esticada. A gente vê aqui um movimento muito forte. E quando faz o primeiro toque na média, já tem a reação na cara do canal de Keltner, 1% de baixa também. Um caso de mercado muito esticado mesmo. E aí faz pullback de novo, um caso de pullback afastado, um pouco longe, não tocou exatamente na média, mas ainda assim esticado. E aí começa a derivar, região de Keltner, fica complicado pensar em vendas aqui. E depois eu vou ressaltar isso mais de uma vez, nós estamos enfrentando dias atípicos tanto no dólar quanto no índice, tá? Então, o dólar aqui no caso, por mais que tenha renovado o fundo, foi renovação em formato de pivôs muito fracos, porque nós temos aqui um movimento assim, depois invadiu o fundo anterior, invadiu de novo, aqui, aí vai. Então, assim, um caso de canal deriva nessa situação, que por mais que esteja renovando o fundo, não é um caso de tendência forte, uma tendência fraca. E aí o movimento rompe, passa por cima. Pensar em possível gatilho aqui não é ruim, mas eu tomaria cuidado com essas 50 cortando. Evitaria. Se não tivesse 50, seria bem melhor. O movimento acaba indo, mas o indo entre aspas, porque a gente tem muito candle de rejeição com dificuldade para subir nessa parte da tarde da sexta-feira. Então foi uma correção mais tranquila aqui. Já na segunda-feira, antes de ontem, a gente teve um movimento aqui. É um caso de gap dinâmico, só que lembrando, gap dinâmico que eu não opero no dólar, porque não é comum de dar gatilhos. Aqui em relação ao dólar, mudei por 2 minutos e fui lá para trás. Deixa eu puxar aqui dia 17. Aqui em relação ao dólar ontem na abertura, se fosse índice, seria caso de gatilho no primeiro candle, por causa do gap dinâmico, só que é dólar. E aí esse tipo de situação aqui, ela é extremamente atípica de acontecer no dólar. Então eu não tenho exemplos aqui. Outros exemplos de outras datas. E se eu tiver, é uma diferença assim de dar 10, 11, 12 meses de diferença. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer aqui. E aí o movimento acabou caindo de forma esticada. Lembrando, isso é gráfico de candles, porque Renko pode sim ter dado troca de cor, alguma possibilidade. Acabou caindo de forma esticada, renovando o fundo do dia anterior. Não olhou para trás, só foi. E aí o movimento acaba fazendo um pullback que não é de toque de médias, não tocou. Então acaba tendo dificuldade para cair. Pensar em falhas aqui, a gente poderia até pensar. Gatilho, infelizmente não teve pelo 2. Pelo 5, muito feio. E entrar aqui com stop no fundo fica com um risco retorno já perigoso. Poderia ter sido um candle melhor, tipo como? Assim, com uma sombra maior para baixo? Aí sim, esse seria um tipo de falha aqui interessante para se entrar numa compra. Só que não foi. Quando foi feio, passou por cima. Aqui, nós temos no caso de pullback. É entrada esse 23, até tinha comentado dele na hora. Não, porque não tem risco retorno para a média, nem retração do dia. E aí o movimento acabou justamente respeitando a retração, voltou para baixo. E nós temos aqui um caso de cruzou para cima, cruzou para baixo a média. Então aqui não é gatilho, porque cruzou já é gatilho, a média já está em tendência. Não, tem que esperar um pouco, até porque a média precisa de 9 candles no mínimo e a média de 20 precisa de 20.
Então, cruzamento recente. Espera romper fundo, agora que rompeu o fundo aqui. Só que aí, quando foi fazer pullback, não deu nenhum gatilho aqui, ó. Candle feio, candle feio. Esse 50 aqui, afastado da 20. Então, aqui poderia ter dado algum gatilho interessante. Nessa área aqui, com a 20 mais próxima. Só que o candle fechou feio. E mesmo assim, eu não entraria em vendas com o mercado super esticado, que daqui a pouco eu vou mostrar o diário do dólar como é que está. E aí, renovou fundo em forma de deriva, passou por cima, esticou de novo na parte da tarde e fechou praticamente em torno das médias aqui, muito sem o que fazer. E aí, já no dia de ontem, dia 18, até o Erickson estava fazendo algumas perguntas, aí aproveito para explicar aqui do gráfico. A gente teve um gapzinho de alta, não é gap dinâmico, mesmo se fosse, lembrando, não opero. Primeiro candle do dia, um caso de candle com muita rejeição superior e inferior. O primeiro candle fechou acima da VWAP, o segundo já fechou abaixo, o terceiro já fechou acima. Então, por enquanto, nos 3 primeiros candles, nos 15 minutos de pregão, nós não temos aqui definição de força de VWAP. A VWAP está passando no meio. E mesmo se tivesse alguma definição de força, nós temos que buscar a operação na direção da média 200, então, ou seja, aqui na compra. E mesmo se desse indicação de força compradora de VWAP, nós estamos já com a 200 na minha cara. Então, não teria risco retorno. O índice já foi diferente, o movimento de ontem. Daqui a pouco eu mostro. Então, aqui não tem VWAP. O movimento acaba fazendo um pullback muito agressivo na média. Não vejo compras. Nova nem cruzou o VWAP também para cima. E aí o movimento não consegue seguir. Cai de uma forma meio canal, estranho. Fechou o gap aqui, movimento médias todas sem tendência. E aí acaba, então, rompendo esse movimento de possível canal. Faz aqui um pullback que está longe da média. E aí nós temos um possível gatilho que estava até comentando hoje, esse 41 possível. Entrada aqui, stop na máxima, tem o problema de como que a pessoa deixaria stop, né? Se fosse exatamente no candle, um risco retorno 1 para 1, assim, bem travado para VWAP, não, desculpa, ajuste. Se fosse deixar um pouco mais acima, que eu recomendo, né, por causa da média 20, se for puxar aqui, a 20 estaria aqui em cima. Aí não tem risco retorno para ajuste, o primeiro toque. Por isso que eu acho esse um pouco mais arriscado. E aí, esse 44 está longe da média, 45 está longe e 46 nem tocou. Nem tocou. Nós não temos aqui um caso de toque, de proximidade, alguma coisa do tipo. E nós temos aqui o caso de deriva. Isso mais um BO aqui, deriva. Deriva e tá também na cara já do ajuste. E muita sombra inferior aqui. Então, o movimento já indicando a deriva. Espero testar o ajuste, testou o ajuste. Possível gatilho, esse aqui seria o menos pior de todos, porque já não tem mais nada aqui para baixo, essa região aqui já foi testada. Se estivesse forte já era para ter reagido, o ajuste já foi testado, inclusive rompido. Então eu não tenho aqui o que me bloquear. Isso aqui poderia ser um possível gatilho. Poderia. Mas bonito seria muito mais esse, infelizmente, sem risco retorno. O movimento teria ido, mas não tanto, né? Só foi aqui na região de 0,5%. Não fez outro pullback. Infelizmente voltou, testou, mas as médias não conseguiram segurar mais o preço. E aí travou. Já no dia de hoje a gente vê como que já abriu, né? Novamente na região da 200, primeiro candle forte de baixa. Nós temos aqui todas as demais médias sem tendência. Um caso complicado. E aí a 50 subindo, a 80. Então isso aqui é tudo uma trap zone. Uma trap zone muito complicada de se operar. Não recomendo fazer nada nessa região, então vamos esperar sair daqui. Começou a sair para baixo. Mais um dia, um caso de movimento de baixa de dólar. Então, nós tivemos aqui como se fosse um canal. Rompeu o fundo de novo, só que só foi. E aí, chegou nessa região de fundo, só caiu. E aí, aqui nesse ponto aqui, faz um pullback. Pensar no 44 como gatilho, acho arriscado pela distância do movimento em relação a 20. Olha como que a 20 está muito aberta. E uma coisa que me incomoda, isso não é legal, tá? O fechamento do anterior foi aqui, a abertura foi aqui, então estava rolando gap entre candles. Isso aqui é um sinal de que o volume está muito ruim. Olha isso aqui, fechamento, abertura, praticamente no dia todo estava com isso. Isso é muito ruim. E aí acaba fazendo outro pullback de novo. O 46 aqui fecha um candle como se fosse uma barra ignorada, né? Então anulou esse anterior aqui. Então, caso de barra ignorada. E aí
só foi. Movimento. Olha isso aqui, que absurdo. Olha o gap. Olha o espaço aqui. Não dá pra operar esses casos assim. Olha aqui, sombras, sombras, sombras. Aí, de repente, barra forte. Explosivo, uma barra forte, exagerada. Aí volta, renova fundo de novo. Mas olha o tanto de gap. Fecha no preço, abre em outro. Isso aqui não é legal. Isso aqui é mercado que não tem liquidez, não tem volume, não tem nada. Péssimo. Código de barras. Olha o tanto aqui nessa parte final do dia. Horrível. Horrível de se operar dólar ultimamente, tá? Tem um bom tempo que eu não opero. E aí, falando do dólar no macro, não me assusta. Porque se a gente for lá pro mensal, a gente tem aqui um caso que tá querendo formar um pivôzinho de baixa. E detalhe que nem rompeu a máxima do mês de fevereiro. Já tá rompendo a mínima de fevereiro. Aqui do mensal não tem muito o que eu falar, a não ser o fato que teve aquela situação, né, final do ano passado que eu falei que estava com cara sim de correção. Nós tivemos aqui o acionamento do IFR na compra. Olha o Keltner passando no mensal aqui, acionando também. Então o mercado estava muito esticado e precisava de correção. E ainda tem espaço para corrigir, tá? Média 20 nem foi tocada ainda. E a média de 9, no caso do mensal, ela já está sendo rompida, ó. Ela está aqui, azul. Mas a 20, que está sendo um ponto importante, ela nem foi rompida. E aí, em relação, olhando pelo mensal, isso aqui é um ponto de possível bloqueio desses últimos candles e da média 20. Então, está longe. Aqui é a região de 5,20 mais ou menos, quase 300 pontos de queda. E aí, indo para o semanal, aí nós temos aqui mais uma confirmação que isso tudo apenas um pivôzinho de baixa que está se formando. Quando fez esse movimento de alta aqui, eu estava até comentando que precisava, né? Porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de baixa. Tava precisando de correção. Correção feita, volta a cair de novo. E aí fez um pivô de baixa. Sendo o pivô de baixa confirmado aqui, nós temos que traçar e marcar para baixo. Tem alvo lá embaixo, ó, que vai bater com esse fundo. Então, fundo importante pelo macro é esse. Esse aqui é o alvo que nós temos, a região toda. Agora, olhando pela teoria de Down de topos e fundos ascendentes, né, aquelas coisas todas, o topo aqui, fundo ascendente, nós tivemos aqui este fundo aqui, os próximos, né, os mais próximos possíveis. Tivemos esse daqui, esse aqui eu nem considero tanto, tá? Porque não teve muito tempo de pausa igual aqui atrás teve e aqui também. Então, isso aqui tudo para mim é uma alta. E aí o movimento caiu reto. Falei que esse movimento aqui não ia romper de primeira esse fundo. Dito e feito, não rompeu de primeira. Precisou fazer um respiro para agora romper. Teoria de Down quebrada da tendência de alta. Então, nós já estamos começando a ver uma reversão de dólar, porque já está quebrando esse fundo aqui. E detalhe, olha a figura, ombro, cabeça, ombro. Então, aqui é a linha do pescoço, que tem bastante liquidez. Próximo alvo é aqui. Aí, aqui já era, quebrou o movimento mesmo de alta. E esse ponto aqui é muito importante, tá? Muito, muito importante. Inclusive, eu vou jogar aqui pra frente. Então, pontozinho importante aqui pra gente. Em relação à retração também, né, se for marcado aqui, tinha comentado também que um dos motivos para não romper isso aqui de uma vez era o 61 de retração. Acabou travando de primeira, mas voltou e tá voltando agora em forma de pivô. Para baixo aqui, eu não consigo ver isso aqui, um espaço como trava. Eu não tenho retração, não tem aqui alguma coisa para possível trava. Eu só tenho, no caso, em outro tempo gráfico, tá? Não tem aqui em relação ao semanal. Isso aqui é um espaço vazio assim, de possíveis travas fortes. Isso aqui foi uma pernada, não tem aqui um suporte, alguma coisa interessante, nem para marcar. Não tem. Então, isso aqui é o último ponto que nós tínhamos e está rompendo por enquanto. Por média, então, a gente vê que a 20 está apontando para baixo. Ó. A 20 está apontando para baixo também. É um caso que está dando aqui ancoragem para mais baixas de dólar. E aí, se a gente for para o diário, a gente tem aqui um cenário lindo que fez um caso de topo duplo, de continuidade do movimento de baixa, e aí está renovando esse fundo. Mas vamos agora ser realistas. Nós temos aqui é tipo um deriva. É um canal, né, que acabou sendo rompido. Já foi rompido, eu vou deixar, porque é importante eu ainda considerar. Isso aqui pode ser um possível pivô, né, de baixa aqui, uma troca de polaridade para voltar a cair. Só para eu relembrar esse ponto.
Nós temos essa região aqui que serviu de bloqueio importante, então caso volte para cima, isso aqui é uma resistência. E nós estamos nessa região de suporte. Agora, sendo realista, nós temos aqui uma sequência de quedas consecutivas que não é normal do dólar. Então, nós temos 3 pregões aqui, 3 aqui, 7 pregões de queda. Aqui atrás, se a gente vê outras situações, a gente não teve 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 3, a gente está tendo 7. 7 de queda. Alta, já aconteceu de alta já, mas de queda tem um bom tempo que não acontece. E aí, isso começa um alerta, né? Não é normal. Então, isso aqui pode ser apenas busca de liquidez para depois voltar a subir de novo. E não duvido que pode ficar o mercado um pouco travado nessa região, tá? Até porque de zoeira e uma zoeira realidade, o 5,70 é o alvo, o dólar que o Haddad falou que é barato, né? Barato o dólar, 5,70. Então, aqui é justamente o ponto do 5,70, um suporte do Haddad. Aqui falando a questão também de IFR, tá? IFR está chegando em sobrevenda. Chegou aqui e aqui aconteceu a correção. Está chegando. Temos que ser realistas. O movimento de correção está precisando urgente. E aí, se a gente for agora para os 60 minutos, a gente tem uma situação mais ainda caótica. Está caindo aqui em forma de deriva já. Possível padrão de reversão. Olhando por médias, deriva mesmo. E olha como que está arrastando o IFR. Cenário muito complicado, está precisando de uma correção. E aí, se for prejudicar mais ainda, nós temos a VWAP. A VWAP está aqui em cima. Eu sei que faltam alguns dias ainda, faltam praticamente 8 pregões. Mas nós estamos a uma distância de 120 pontos da VWAP. E a VWAP no mês aqui está afastada. Geralmente o preço tende a buscar essa VWAP do mês. Então, também nós temos esse fator aqui em cima. E aí, por isso, no gráfico oficial, eu vou ajustar algumas coisas aqui. Eu vou tirar esse LT que eu tinha marcado. Eu vou deixar esse caixote aqui como resistência, caso o preço for subir. E esse fundo aqui, eu vou deixar marcado nessa região, porque era a região que era o nosso suporte e foi rompido hoje. Pode ser um rompimento falso, olhando pelos 60, e amanhã comece um movimento de alta. Esperaria muito que fosse isso, porque assim fica mais fácil de analisar. Outra coisa que eu vou deixar marcada é a LT. Recomendo também que vocês tenham... Deixa eu só ajustar aqui, trocar de cor para facilitar. Aqui, marquem canal, puxem aqui. Eu não sei porque que agora não está aí na cor. Deixa eu aqui de novo. Peraí. Aqui. Vou ter que mudar, peraí. Cor. Vou colocar isso aqui, tá bom. Vou colocar uma linha um pouco mais grossa. Então, nós temos um canal. Por enquanto, respeitando esse canal. E aí, nos 5 minutos da manhã, a gente vê que por mais que o dólar esteja caindo, está caindo aqui em uma situação dentro desse canal. Brincando aqui dentro desse canal por enquanto. Eu não consigo ver um cenário de mais quedas saudável. Pode acontecer, pode, mas saudável eu não vejo mais. Não está saudável. E aí, falando do índice, nós temos aqui, falando do dia 12, primeiro puxa, aqui, dia 12. Não preciso nem comentar como que foi terrível, né? Eu lembro que eu acho que eu tinha feito a revisão desse dia, mas só ressaltando, olha isso, olha a região que abriu. Região que abriu, médias, todas sem tendência. E continuou depois. Teve notícia aqui, o movimento teve essa reação, depois travou mesmo, não tinha tendência. Então ficou nesse range aqui, não tinha o que fazer nesse dia. Gráfico de candles não tinha o que fazer. E aí nós temos aqui, dia seguinte, abrindo nessa região de Chernobyl. Chernobyl aqui, não tem o que ser feito. Gráfico de candles. Nós temos a renovação de topo rápido do Neida, muito forte. E volta rápido também do Neida, muito forte. Novamente trava em torno das médias. E aí, depois da abertura do norte-americano, nós começamos a ver a desenvoltura aqui do movimento para cima que não parou de subir. Do Neida também, muito forte. Em detalhe, nós temos aqui um Fair Value Gap. E muito importante a VWAP desse dia, porque até hoje essa VWAP nem chegou perto do preço, de tão esticado que foi depois desse dia aqui. E aí só subiu, fez um pullback. Esse pullback aqui,
Olha o risco dele. Ah, lindo! Depois que o gráfico tá parado. Olha a hora, o formato ao vivo, tá? Se fosse. O fechamento, a média de 20. Como que estava? Extremamente afastado. Se eu for entrar aqui e colocar stop aqui, qual que é a chance do movimento só fazer isso aqui no candle seguinte? Quer ver? É um candle que vai subir. Sobe, pega minha ordem. Volta. Imagina que agora tá negativo. Fecha para baixo. Aí me estopou. Só para depois o candle outro seguinte, aí começa a subir. Então, às vezes, por bobeira de locação de stop aqui, a gente tem um pega stop bobo para depois subir. A média 20 tá lá embaixo. E aí eu teria que colocar stop mais para baixo. E se eu colocasse stop mais para baixo, tô falando é bem para baixo. Talvez aqui. Aí ficaria stop caríssimo, 370, 300, 400, talvez, se deixar mais para baixo. Para a média 20 poder subir. A 20 foi subindo, agora sim. A gente tem um outro caso aqui de pullback. Esse pullback aqui já começa o risco, deriva. Topo, 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 topo. Caso aqui já de deriva começando a se formar. Deriva ou cunha, nesse caso de reversão. O movimento fica desse jeito, ó, a 20 está subindo e nada do preço reagir. Olha a distância da 50, o mercado está muito esticado. E essa região que eu marquei aqui desse caixote, esse caixote todo aqui, é uma região enorme de uma possível resistência. Volto para cá, depois eu vou tirar esse caixote para ajustar ele. Opa. Caso de deriva ainda, então derivou. E aí o movimento faz o back na 20, reage não conseguindo renovar a máxima. Pensar em falhas aqui, a gente faltou, tá? Um gatilho, assim, entrar nesse candle, acho já um caso meio precoce e perigoso. Não vejo tão ruim assim, porque a gente preenche os critérios. Nós temos um caso de renovação de máxima. Deixa eu tirar e passar para esse layout. Nós temos aqui renovação de máxima do topo. Temos aqui o movimento já testou a média de 20 e fechou com candle de rejeição. Aqui já começa a indicar a possibilidade de ser até um topo duplo precoce, né? O movimento teria ido, passou por baixo, caso de virada aqui. Essa virada foi acionada? Foi. Então nós temos aqui possíveis gatilhos nessa região. Anotando aqui, só anotar. E depois, então primeiro falha, da média de 20 e depois viradinha que nós temos aqui. E o 70, vamos ver se foi acionado, não foi. Então só seria o 68, tá? Stop colocar aqui acima. Possibilidade de ser um topo duplo mesmo. E não foi, teria estopado. A 50 chegou. Não tem setup da 50. Faltou o critério muito importante de chegar esticado nela. Então não tem. Movimento aqui, a região tenta segurar. Vai de novo, testa topo, não consegue romper fácil e volta. Aí tá. Então fechou aqui, praticamente o mercado travado. E aí no dia, esse aqui, deixa eu ver, na sexta-feira, abriu então com candle com gap de alta, rompendo essa máxima. Nós temos aqui um caso de rejeição, já no primeiro candle. E aí nós temos aqui o segundo já fechando acima. Então eu não consigo ver força de VWAP. Poderia ter sido se fosse um candle para baixo aqui, para pensar em vendas, mas fechou acima. E o seguinte também. E o quarto também. Então eu não vejo setup de VWAP. O movimento se ancorou na VWAP. É um caso que sim, a gente vê que está ancorado por ela. Só que esse não é o setup que eu faço. O setup que eu faço é para buscar a média de 200 que está lá embaixo. Não é querer se afastar cada vez mais, porque o preço aqui só está afastado. E acabou indo. O indo que custou, né? Custou romper a máxima do primeiro candle. Testava, ia, não ia, não ia, não ia, derivando aqui já. E aí começa um cenário de deriva. Temos aqui um pullback da média 20, um pullback com muito candle de rejeição. E aí, aqui, não vejo possibilidade, um bom gatilho. Se fosse mercado norte-americano, algum ativo lá até poderia, tá? Porque a gente não fica esperando os critérios de pullback agressivo. Mas olha aqui o tamanho, não é o tamanho do stop, mas o que vocês estariam aceitando de stop. Se for ver no dia, tinha andado aqui, deixa eu ver, 630 pontos. Eu estou aceitando quase a metade praticamente do dia de stop. O movimento é aquilo, foi, né? Gráfico parado, acabou indo. E aí subiu, ó, esticado, mal tocou aqui na média e já voltou a subir de novo. E aí não parava de subir. E tá sendo assim, ultimamente, ó. Vai, 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 vai.
Vai, olha o tanto de candle seguido de alta. Isso aqui é comum? Não, isso aqui não é normal. Não é normal de jeito nenhum. E aí começa a travar nessa região, que lembra que deu gatilho aqui de renco nessa área para se pensar em vendas, que não conseguiu cair e fez mais uma sequência de candles positivos que não voltava até a média. Movimento volta, faça o back extremamente agressivo, tem que preencher os critérios para pensar em compra, não preenche, fica de lado, doji, 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 médias aqui sem tendência, e aí chega a 50, 50 não consegue reagir. O movimento acabou renovando máxima de novo, igual o dia anterior, não deu nenhum pullback interessante aqui e travou. Já que na segunda-feira nós temos um caso de abertura dentro dessa região aqui, o mercado já estava bem esticado no macro, tá? E o mercado acabou fazendo o quê? Rompendo máxima de novo. De novo rompendo máxima. Volta, as médias ainda estão sem tendência. Nada a ser feito nessa região. O 25 não é gatilho. Nós temos cruzamento da 9 para baixo, para cima e quase que está aqui também cruzando junto. Não tem gatilho, movimento aqui travado. Acabou rompendo máxima também com dificuldade. E aí finalmente foi. Mas de novo, a gente vê aqui um caso já de possível deriva. Aqui nessa região. Acabou indo pullback longe da média. O movimento subiu mais. Pullback. Temos aqui pullback agora da 20, que não deu sequência. 9 passou por baixo, 9 passou por cima. E começa de novo deriva. Aí deriva aqui nessa região. Movimento ainda muito esticado. Deriva. Rompe essa deriva para baixo, não vejo esses setups aqui, e aí finalizou o dia. Já aqui no dia de ontem, aqui nós temos um caso de gap de baixa. Não é uma situação de gap dinâmico, porque nós não temos aqui a 50 abaixo do movimento, então não é gap dinâmico, e mesmo se fosse também não teria dado o gatilho. Pensar em setup da VWAP para venda, porque a 200 está aqui embaixo, então tem que pensar para venda. Nós temos aqui o primeiro candle de força compradora, fechou acima. O segundo também, terceiro também, quarto também. Então está indicando para cima. Não é um caso de setup de VWAP para a direção que eu quero. O movimento acaba quase fechando aqui, quer dizer, testando o ajuste, não consegue sair. Essa região aqui não vejo médias, não vejo nada. Acaba de novo rompendo máxima. Volta muito forte, tudo aqui travado. Testa de novo o topo, renova de novo a máxima, volta com muita rejeição. Pullback extremamente agressivo, tem que esperar os critérios aqui do pullback agressivo. Começa a preencher, quando preenche nós estamos aqui com esse candle enorme, com afastamento em relação à média de 9. E aí o movimento não conseguiu renovar a máxima, voltou, médias de novo ficam sem tendência, renova a máxima de novo, só que aqui a gente já vê que é caso de deriva, aqui. Não são as médias que estão fortes, começa a ser o canal. E aí eles vão para o canal de lado. Já hoje nós temos aqui um caso, novamente, a região que abriu. Não tem médias em tendência. E continuou aqui por alguns minutos sem tendência, até que de novo rompeu máxima. Não deu pullback ancorado por médias. E aí renovou máxima de novo. Pullback longe de média. LS ativo. Pullback 32. Poxa, 32 com muita sombra. Candle pequena, é um inside candle. Se for entrar aqui, tem que considerar que a 20 está muito longe, tem que colocar stop lá embaixo. E aí, no movimento aqui, não teria ido, voltou, passou por baixo. Aqui, pensar em 46 venda, não tem risco retorno. Aqui não tem risco retorno para 50 para VWAP. O movimento não consegue seguir. Lembrando que eu cheguei a fazer a operação de venda que foi pelo Renko, tá? Troca de cor hoje. E eu coloquei, tava até o Matheus, acho que eu não sei se o Eric já tinha saído. Mas estava o Matheus aqui, até comentei que eu ia deixar minha proteção nessa região. O bendito foi lá, pegou minha proteção de 90 pontos e não conseguiu dar pivô de baixa. Trocou muito fluxo nessa região, tá? Muito confuso. E aí, travou. Olha o tanto de doji aqui, porque hoje teve super quarta. Então, à tarde tinha coisa importante para acontecer. Reagiu com o movimento de alta com o mercado lá fora norte-americano também. E aí acabou fechando praticamente renovando máxima de novo. O que eu quero focar aqui no índice é uma coisa mais do macro. Aqui, olhando pelo mensal, olha a loucura que está sendo esse mensal aqui. O que esses últimos dias estão fazendo? Sim, inacreditável. Desde semana passada, que foi meu último estudo, muita coisa mudou.
Lembrando do meu estudo mensal, eu tinha comentado lá atrás, eu tenho que ressaltar isso aqui porque é importante. Nós tínhamos aqui, lá em 2021, 2022, 2023, que eu já falava naquela época, o ombro, cabeça, ombro. E aí não podia romper de uma vez essa linha do pescoço, porque nós tínhamos aqui uma alta de 4 meses consecutivos. Precisava de correção antes de romper. Fez a correção, rompeu com queda de ignição. E aí rompeu no final de 2023 para 2024. E aí rompeu de forma esticada. No início do ano passado eu falei, esse mercado já está começando, nossa, parece que foi ontem que eu falei isso aqui. Esse mercado já está começando um ano muito esticado, está precisando de correção. O IFR ficou sobrecomprado, olha a beliscada que deu aqui de sobrecompra. E aí começou a correção. A correção começou, chegou num ponto de favela gap para preencher. Então chegou aqui num ponto importante, com retração de fibra, 61 de retração. Esse mês de junho do ano passado foi um PFR ótimo, e acabou subindo algo que eu não queria. Queria que tivesse sido devagar, só que agosto do ano passado foi muito forte. Acabou renovando máxima histórica. E quando renovou máxima histórica esticado, foi o mesmo que eu falei aqui. Seria importante não romper de uma vez, porque senão vai ser rompimento falso. Aqui não foi de uma vez. Aqui estava querendo ser. E aí acabou sendo um rompimento falso. Voltou forte. Quando voltou forte, eu até comentei já tem um tempo. Tá com cara agora, infelizmente, de ser topo duplo. Porque nós já tínhamos aqui onda 1, quer dizer, aqui é trava, correção complexa ABC, aí onda 1, 2, 3, 4, 5. Essa poderia ser a última onda de Elliott. E aí para começar a onda de correção ABC. Então poderia ser um topo duplo nessa região. E aí esse fundo aqui seria extremamente importante para isso. Infelizmente nós tivemos aqui o final do ano passado muito sangrento para o índice. Chegou a testar o fundo, e aí, em janeiro desse ano, a gente teve aí renovação desse fundo aqui, testando, só que recusou, já voltou forte. Voltou forte, já fechando um candle positivo muito bonito nesse fundo. Mês passado já fechou um candle feio, com a chance de ser para baixo. E agora esse mês está virando tudo, porque agora fez o quê? Engolfou. Fez uma barra ignorada. Isso aqui então é nada mais nada menos que um pivô de alta. Olhando pelo mensal, que faltam uns 10 dias aí de pregão, topo é alvo, no mínimo, para completar esse movimento que agora já está com cara de lateralidade. Ou, se não testar esse topo, pode ser ainda um oco. Pode ser ainda. E aí, olhando pelo cenário macro também, a gente vai lá para o Ibov, só para fazer uns comentários, que eu estava olhando era o futuro. O futuro praticamente está a mesma coisa, tá? Do mensal. Então, nós temos aqui algumas diferenças de localidade de fundo, de topo, mas praticamente a mesma coisa. E aí, olha do Ibov, nós temos um outro fator importante, SLT aqui, ó. Lá desde a pandemia, que vem respeitando aqui também. E aí, era a região de janeiro, aqui, muito próximo da LT. Então, tá fazendo um pivôzinho de alta por enquanto. Outro ponto interessante de se comentar, do mensal aqui, IFR tá ok. Aí, olhando pelo semanal agora, aí começam algumas coisas para se ressaltar. Aqui, final do ano passado, caiu muito forte. E aí, assim, essas últimas semanas, praticamente 4 semanas consecutivas de queda, muito esticado. Chegou a ficar sobrevendido em região de fundo. Não pode chegar sobrevendido assim, porque senão vai ser rompimento falso. E ficou sobrevendido, próximo da 200. E o movimento começou a corrigir, formando um padrão 2-3, que foi acionado, e aí o movimento subiu forte até chegar nesse ponto aqui. E aí nesse ponto tinha já esse caixote preto aqui era uma resistência que o preço não conseguiu ir de uma vez. Juro pra vocês, na hora que esse movimento começou a voltar, e formou essa barra 8, até falei, infelizmente eu não tô vendo cenário mais de alta para continuar. Isso aqui tá com cara de movimento de baixa. Nunca esperaria isso aqui tudo. O movimento respeitou essa região desse fundo. Daqui a pouco, em tempo gráfico menor, mostro isso aqui. E simplesmente vral para cima. Não olhou para trás. E tá criando favela gap perigoso. A semana não acabou, mas tá com cara de ser mais um favela gap. E aí, a gente indo aqui pro semanal, olha que loucura. A média de 20 não está em tendência pelo semanal. Já está ficando quase sobrecomprado. E isso aqui fica como alerta, como o dólar também está. Aqui, em relação ao diário, aí vem os detalhes. Aqui,
Teoria de Down é muito foda. Então aqui a gente teve um caso de como se fosse gatilho de falha nessa região. Aí o movimento fez um fundo duplo e aí foi subindo. Pullback, pullback, pullback. Tentou ir de pullback, não foi e acabou fazendo um canal. Assim. Pivô. E aí, infelizmente, esse canal voltou. Essa pernada voltou toda a ponto de romper esse canal, romper esse fundo e testar essa região aqui. E aí, pela teoria de Down, eu comentei que essa região aqui, ela seria a mais importante para ser quebrada, para confirmar que esse movimento de baixa todo aqui, desde agosto do ano passado, não está mais válido, porque ele é o último pivô forte que nós tivemos. Então aqui, se for rompido, tendência de baixa quebrada. De primeira não conseguiu ir, agora foi. Então alerta, tendência de baixa desse negócio todo aqui não tem mais. E aí agora nós começamos a inverter o cenário para ser de alta. E aqui nesse movimento, isso aqui é o último fundo relevante do último pivô que nós tivemos. Isso aqui era uma região de liquidez que tá rompendo, pegando tudo liquidez aqui pra frente, só que não tá indo saudável. Olha aqui, olha os favela gaps, aqui, aqui, vários. Se eu for marcar a projeção desse fundo duplo pra cima, marcar do fundo com topo jogar, passou do 161, atravessou reto. Aqui, então, se eu for considerar, isso aqui é um pivô que está se formando. Se eu for pegar alvo aqui, vai ser lá em cima, vai ser máxima histórica. E nem parece, mas para máxima faltam 13,30 de variação positiva. Olha a loucura disso aqui. Mas qual que é o medo meu? O medo meu dessa pernada está fazendo o que fez em agosto do ano passado, que foi isso aqui tudo, que não olhou para trás, e aí quando começou a olhar também voltou, foi tudo, né? Isso que eu não queria que isso fizesse. Então tá na hora já de começar uma correção. Porque aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pregões. E isso aqui foi uma bostinha de um pregão de correção, para depois ser 9, 10, 11. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não queria que o movimento repetisse isso aqui. Para ser um rompimento dessa máxima, seria importante uma correção. E aí, olhando aqui por médias, olha isso, tá? 20 tá lá embaixo, 200, IFR sobrecomprado. Por isso que eu não tô conseguindo comprar. Pode ser atípico como foi aqui, mas quantas vezes esse atípico vai acontecer? Quantas? Aconteceu aqui, em outubro de 2023, fez uma correção em forma de deriva, depois rompeu máxima. Aconteceu aqui, mas olha o período depois de trava. Trava, vai, depois trava, vai de novo, aqui ó, outra. Vai, depois trava, caiu reto aqui, subiu forte, depois voltou tudo, mas não é um cenário normal que nós estamos enfrentando, tá? Normal é isso aqui, isso aqui tudo, movimento esticado não é. Infelizmente a gente não tem um índice com tendência, né? Aqui em relação a... Nós estamos no gráfico diário, então comentado aqui do diário. E aí, em relação... de pontuação também, detalhe, já passou dos 130 mil reto. Isso aqui era a região de 130 também, passou reto. Tá precisando de uma correção, gente? Eu não consigo aqui pensar em, infelizmente, operação. Voltando pro futuro, indo lá pro diário de novo. Então, mesma coisa aqui. E aí, vamos para algumas marcações importantes. Em relação ao futuro, eu vou só ajustar essa região aqui, que era a nossa máxima aqui atrás, que serviu de resistência, que serviu de uma trocazinha de polaridade aqui. Vou deixar essa região aqui de baixo, que foi um ponto importante do fundo duplo, e essa região aqui também. Pra cima, se eu for olhar no diário, olha, talvez isso aqui, que já está na região, mas não considero forte. Não considero, infelizmente. Foi testada, não considero tão forte. Talvez esse ponto aqui possa ser, mas o mais importante agora é topo do dia. Porque isso aqui tudo era teoria de Down que não vale a pena. O topo mais importante era esse aqui, agora a máxima. Então, só lá em cima. Isso aqui era um oco que não conseguiu valer, né? E aí, se a gente pegar a projeção daqui pra cima, o alvo vai estar aqui. Então, tem espaço, infelizmente, olhando para isso, tem espaço. Só que eu estou precisando de correção. E aí, nós temos um caso de deriva aqui também, ó.
deriva. E aí eu vou pro futuro, quer dizer, pro Ibov, e comentar uma coisa importante. O Ibov já está em canal de Keltner. O futuro não chegou ainda. Só que o Ibov é o mais importante. Ambos estão aqui num ponto muito importante, o Ibov principalmente. Sobrecomprado, Keltner. E a última vez que chegou no Ibov, se a gente for ver em relação a Keltner, vamos puxar aqui. Olha aqui, quase. Voltou tudo. Tocou, corrigiu. Tocou em Keltner aqui, voltou. Tocou em Keltner, voltou. Tocou em Keltner, travou, ficou de lado pelo menos. Tocou em Keltner, voltou. Aqui não só tocou, mas invadiu. Mas olha aqui, terceiro canal, acabou respeitando. E isso foi justamente agosto do ano passado, que foi um período que foi anormal isso. Mas depois travou e aí voltou ao movimento normal depois. Aqui também serviu como resistência. Aqui ficou muito carregado o movimento como suporte. Aqui também, suporte, tentando travar. O Ibov não consegue, gente, com facilidade passar. Não consegue. Isso aqui é 2023. Aqui, 2023 também, mas não passou do terceiro canal. Aqui também não passou do segundo. Aqui, ó, só tocou e depois voltou. Tocou e voltou. É um indicador muito forte. E aí, a última vez que realmente passou, aqui passou, 2022. Mas foi normal? Não. E aí, aqui não conseguiu passar. É uma fronteira muito forte. E isso aqui tentou passar, não conseguiu, ó. Eu não vou operar contra esse canal. Aqui, respeitou. Assim, bateu o olho e vê. Esse negócio é muito forte. Aqui, serviu de fronteira também, mas eu quero mostrar na época da pandemia. Ali, meados de março, né, foi queda, que foi uma situação atípica no mundo todo. Aqui nós tivemos situação atípica, mas mesmo atípico, não conseguiu seguir muito tempo fora do canal de Keltner. Voltou para dentro. Então ficou um período fora mesmo, e uma situação muito atípica no mundo todo. E a gente está enfrentando uma situação que está testando a região de Keltner. E aí, voltando aqui para o futuro, olhando aqui a data atual, aqui, então, afastamento. Infelizmente, não consigo comprar com o mercado assim. E aí, uma coisa muito importante, eu falei hoje, até na operação que eu estava na venda hoje, os motivos. Olha a distância da VWAP desse mês. Nós temos uma distância agora aqui de 6.500 pontos. Faltam 10 pregões. Olha a distância. Em agosto do ano passado, quando fez esse movimento, quer ver que foi aqui, o pico do afastamento, que foi nessa região de máxima, chegou a ficar 6.500 pontos afastado. E aí foi depois no mês seguinte, voltando, até buscar realmente a VWAP do mês anterior. Então, se for repetir, nós estamos numa amplitude que chega, né? 6.500 pontos de distância chega, que foi o máximo que a gente chegou ali em agosto do ano passado. Nós estamos nessa região. E aí, se a gente for ver em relação à variação de fundo a topo, tem que olhar do Ibov, fundo, aqui, topo, já temos quase 8,40 de alta. O futuro já foi a mesma coisa, bateu também. 8,40. Será que tá querendo cravar 10? 10, para ser número exato? Aqui em relação, então, a marcações, né? Marcações aqui, deixa eu ajustar novamente para o gráfico oficial. Aqui, que eu tenho é só do Ibov. Isso que eu preciso ajustar agora. Esse é o gráfico oficial que eu tenho com as médias também. Então, eu tinha essa região aqui da nossa máxima, só ressaltando. Para cima disso aqui, eu só tenho nosso topo histórico. Infelizmente, eu não vejo outra região assim, nossa, interessante de marcar. Não vejo, não tem retração, não tem nada. Não tem nada. Se marcar retração, já foi rompida. A retração era justamente esse ponto aqui, que era esse caixote que eu tinha. Já foi, já era. E aí, só tá subindo agora. E tá precisando de correção. É muito mais fácil eu ver movimento para baixo do que para cima. Só que eu tenho que pensar nessa chatice, né, de continuar subindo. Se continuar subindo, nós temos também a questão de estar subindo em forma de canal. Já aqui, ó. Deixa eu só ajustar. Então, marquem o canal também. Canalzinho de alta. Fora isso aqui do índice, beleza. E aí, comentando aqui de algumas ações que estão ajudando o movimento, adivinhem só, nós temos aí
ativando Ctrl J, Ctrl K, nós temos a Vale. Não é surpresa pra mim, porque quando estava nessa região de fundo, eu até falei, ó, tem LT do canal passando, região de suporte, se for respeitar, é movimento pra cima. E agora eu falo o quê? Cuidado, agora é região de quê? De resistência. O movimento está esticado, tem aqui resistência também, tem sobrecomprado. Se for respeitar, movimento para baixo, isso acaba ajudando o Ibov para corrigir. Outro é a Petro, né? Que eu tinha comentado também lá do semanal, que naquele resultado, balanço que saiu, foi muito forte a queda do semanal. Falei, está em região de LT. LT que aqui é suporte. Suporte que tende a ser força compradora. Dito e feito. Só que agora o ponto onde está é um ponto de indecisão. É meio dessa pernada. Aqui então não tenho muito o que dizer em relação agora nesse momento da Petro. Já o IFNC, que é a cópia do movimento do índice, olha o que o IFNC está querendo fazer já. Testar já região de máxima histórica. Então tá muito próximo. E tá sendo a cópia do movimento aqui do Ibov. São os bancos que estão puxando muito, tá? Já está sobrecomprado, a última vez que chegou corrigiu, aqui também. Então ficaria atento, porque está tudo juntando para alertar que o mercado não está ficando mais interessante para se comprar topo, né? Então o mercado aqui esticado. E os DIs que estão ajudando bastante desde o final do ano passado, vem corrigindo aqui em forma de canal. Então segue caindo. E também, como eu disse isso em relação a Vale e a Petro, nós estamos em região de LT inferior, que é uma zona de suporte que tende a ser pressão compradora. Se for para cima, isso tende a ajudar índice para baixo e dólar para cima. E também tem região de sobrevenda. Então está começando várias coisas a confluir aqui para alertar que o mercado não está mais saudável para subir. Já não está mais. Agora está mesmo. E aqui falando algumas coisinhas, mostrando para vocês a questão, né, a diferença do Ibov, na verdade. O Ibov, nos 3 mandatos do Lula, então os 2 primeiros, e agora usando como exemplo a época dos 2 primeiros que nós tínhamos o movimento das commodities muito forte, e agora que a gente não tem, né, aquele boom das commodities que nós tínhamos naquela época. E aí nós temos aqui o Ibov comparando do primeiro, do segundo mandato e agora do terceiro. Então, bem diferente. E como é importante as commodities, né? Uma outra imagem também que eu acho interessante é comparando aí desde 2004, como que tem sido o movimento em linha do Ibov nos últimos mandatos presidenciais. Então nós temos aí o 2004 muito forte, 2008 também foi, o 2002 já foi baixo, 2016 foi tenso também, aí teve ali o Temer, né, o finalzinho que começou a subir, Bolsonaro foi bom e agora do Lula tá travado. Um travado complicado, tipo esse aqui de 2016, 2017. Aqui, se a gente for olhar agora mudando de assunto, no Twitter é assim, vem o assunto do Brasil, depois vai para fora. O S&P 500, ele vem fazendo movimento, até aproveito para comentar, eu não vou falar do intraday dos últimos dias não, senão fica muita coisa para falar hoje. Mas aqui vem fazendo um movimento muito forte de queda. Voltou para patamares ali antes na vitória do Trump, tá? O que aconteceu de alta depois do Trump, voltou tudo. E essa queda, que pra mim não era surpresa, na verdade eu acho que atrasou até muito para acontecer, só que essa queda já começou a ficar esticada, né? E aí precisava de correção. Olha o IFRS aqui embaixo. Então precisava de correção, que foi justamente o que essa imagem aqui mostra. É um pontozinho importante que, por mais que cair era uma coisa esperada para muitos, chegou num ponto que também agora precisa de correção. Uma outra coisa também que... Isso aqui não vale a pena eu dar um comentário, mas isso aqui também não. Isso aqui, enfim, Rússia, Ucrânia. Esse capítulo ainda segue. Outro capítulo também que segue deixa eu ver o que mais. Semana passada foi bem complicado o mercado americano, tá? Vários dias e semanas desses últimos dias aí, na verdade, tem sido, assim, assustador, né? O mercado lá. Quedas sangrentas de perdas de trilhões de mercado de capital. E aí, se for ver, juntando nossa bolsa inteira, não vale nem um dia de queda que nós temos lá. Então, assim, a gente é muito pequenininho. Se for ver, o valor total aproximado do Ibov é de 850 bilhões de dólares. Já a bolsa americana, nesse dia específico, dia 13, perdeu 5,5 trilhões em um dia. Então, assim, perdeu quase 6 vezes o Ibovespa em um dia.
Outra coisa também que. Deixa eu ver o que mais. Assim, vários índices aí no mundo estão fazendo alguns movimentos bem estranhos. A imagem está um pouco pequena, mas isso aqui é o índice da Alemanha extremamente esticado, assim, muito estressado esse mercado para cima, com cara que a correção vai ser forte. Isso que é o maior risco de mercados esticados assim, porque a queda tende a ser forte também. Uma outra coisa interessante também do S&P, que se for puxar essa imagem aqui, a gente tem. A imagem está um pouco ruim, mas o Vlad, né, tinha postado esse canal. Que temos esse canal aqui, né? Juntou também com isso. E é um tipo um ciclo também que ele tem, de ciclos aqui. E quando tem esses pontos assim, são possíveis áreas de uma inflexão, alguma coisa do tipo. Assim, não gosto muito de acompanhar em relação ao mercado americano, mas pela análise dele também coincide, além da LT, com esse ciclo aqui também para ser um movimento de alta. E é uma coisa interessante, porque não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos muita gente investe na bolsa de valores, né? E eu acho que o povo lá tá um pouco desesperado, porque muita gente às vezes compra por comprar, pela emoção, e esses últimos dias tem sido bem sangrento mesmo. É, e aqui também nós temos o preço do ovo. Isso aqui é dia 13 de março. Desde então caiu muito mais. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês, graças a Deus, como o gráfico tem corrigido e muito, ainda bem. Outra coisa aqui também em relação ao S&P, outra imagem mostrando como que esse movimento de correção está precisando. Caiu, beleza. Mas chegou num ponto aqui, ó, IFR, e tem aqui certos pontos de limites que aqui acaba sendo como se fosse área de fundo. E a média dessa linha vermelha aqui, como se fosse drawdown, né? É isso aqui, ó. Os últimos toques foram nessa região aqui, toda essa região. O que passou disso foi o exagero, foi o excesso. Então teve aqui em 2020 na pandemia, teve aqui em 2022 também. E nós estamos chegando a tocar, beirar nessa região. Quando beira essa região, o que aconteceu depois disso? O que atravessou, o que beirou? O que a gente consegue ver? Aqui, por exemplo, foi um fundo. Aqui foi um fundo. Aqui foi um fundo também. Aqui tudo foi um fundo. Aqui também foi um fundo e pandemia também foi um fundo. Então temos aí o S&P querendo chegar a esse movimento, tá? Isso aqui eu já falei dessa imagem. A questão aqui do S&P, olhando algumas pessoas que são grafistas, né, já estão imaginando. É muito engraçado que tem um mês talvez, que eu comentei também desse alargamento aqui do S&P lá fora. Aí o alargamento acabou respeitando o topo e começou a voltar muito forte. Rompeu, só que agora essas pessoas estão esperando aqui um retorno para depois voltar a cair. Será? Tá com cara que sim, tá? Tá com cara que sim. Outra coisa também, que no pregão do dia 14, nós tivemos a melhor performance em variação no mundo, tá? Olhando pela questão do EWZ, melhor performance. Ali no Brasil, nós tivemos variação de, nossa, 4% praticamente. Isso não é do Ibovespa, é do EWZ, que considera o dólar, porque o dólar caiu muito nesse dia e o índice subiu muito. Então, considerando que o peso dos dois ajudou, nós tivemos uma alta muito boa aqui. E aí, no dia seguinte, dia 14, voltou 1,3 trilhões para a Bolsa Americana, assim, muito fácil. Outra coisa também, por que hoje era tão importante? Na verdade, só não hoje, né? Mas essa semana toda. Tivemos aí ontem, terça, decisões da taxa de juros de alguns países, que não é tão relevante aqui no caso. Mas hoje, olha aqui, tinha aqui no Brasil, tinha nos Estados Unidos, tinha também aqui, nessas regiões. Amanhã também tem alguns países aqui da zona do euro, por exemplo. E sexta, por exemplo, tem da Rússia. Então, semanazinha importante. Outra coisinha legal de se falar, que é uma imagem do Ibovespa que eu não tinha pensado. Opa, mostrei coisa aqui do meu pai. Deixa eu fechar isso aqui. Pera aí. Cadê? Eu fechei o gráfico do Ibovespa, que saco. Deixa só a imagem mesmo. Abrindo aqui. Temos aqui a questão do Ibovespa. Esse é o gráfico diário.
Eu tava até comentando lá que poderia ser, talvez, um ombro, cabeça, ombro, querendo formar, mas também aqui, olhando por essa imagem, pode ser alargamento, tá? Então, se renovar a máxima e voltar, tá com cara de alargamento. Então, preparando para isso já. Aqui, o que mais? Ah, o preço do ovo, ó, 58%, isso antes de ontem, e hoje já está mais de 60% de queda. Ainda bem que tá voltando ao normal, voltando a preços aí desde final do ano passado. Então, voltando tudo normal. Aqui o movimento do S&P começando a fazer o que a gente está esperando, que é esse retorno para depois voltar a cair. Isso aqui é a imagem de antes de ontem. Temos uma questão também, que uma coisa está me incomodando, que é a volatilidade. Incomodando porque o mercado ele é muito dinâmico. E aí a gente precisa, assim, identificar quando é uma mudança mesmo para ficar ou quando é apenas uma coisa atípica. Esses últimos dias tem sido um movimento muito forte, que para mim é atípico, não é uma coisa que vai gerar costume. Isso aqui é a volatilidade do mercado. Olha como que a volatilidade, a imagem está bem ruim, mas isso aqui é a volatilidade de 2021, 2022. Olha como que a volatilidade vem reduzindo. E aí, desde o início do ano, voltou muito forte. Então a volatilidade tem saltado bastante. A gente tem visto aí atingindo 3 mil pontos muito fácil no dia de range. Isso é o novo normal ou é apenas dias anormais? Eu acho que são dias anormais. Nós não estamos num cenário de pandemia, mas eu só vou sentir realmente isso quando passar 2, 3 meses e o negócio não para. E fica nessa volatilidade. Por enquanto não é. Outro caso aqui também de... Deixa eu ver o que mais que eu acho aqui interessante de falar. Ah, de fluxo, né? A Goldman tá atuando bastante esses últimos dias. Ó, Goldman, aqui nesse dia, no dia 13, aqui no dia 14, tá atuando muito na compra. Outra questão aqui, que é a taxa de juros hoje, né? Acabaram aumentando a taxa de juros de novo. E olha que engraçado, tá parecendo uma cara de ombro, cabeça a ombro. Mais taxa de juros aí pra frente, olhando pelo gráfico. Mas estão esperando realmente, assim, não é que estão esperando, mas estão aguardando. Então, estão aguardando aqui a questão da inflação, vários fatores aqui para perceber, né, se vai melhorar para parar de ficar subindo a Selic daqui. Mas, voltando a outro assunto também, em relação ao Dow Jones, o gráfico no fundo está bem borrado, mas o fundo aqui cinza é o Dow Jones de 2008 e o colorido é o atual. E nós estamos começando... Não, já está, né? Desde aqui, está repetindo muito o movimento de 2008. O movimento aqui está muito parecido. E aí, a expectativa, se for olhar para 2008, é uma alta agora para depois uma queda mais forte, muito mais forte. E aqui em relação ao Itaú, né? O Itaú, que é o carro-chefe aqui do IFNC, nós temos o Itaú testando, não só testando, mas rompendo máxima histórica. Só que rompendo de uma forma muito esticada. E esse tipo de rompimento esticado aqui, isso aqui tem cara de ser rompimento falso. E se realmente for, nós temos aí um cenário de possível correção do Itaú para acontecer. E aí acaba puxando o IFNC, que acaba puxando o Ibov. Não só o Itaú, mas nós temos aqui Bradesco também, tá? Bradesco... Desculpa, Banco do Brasil. Aqui nós temos Bradesco, não, Bradesco tá horrível o gráfico. Mas aqui Banco do Brasil nós temos alargamento. E aí alargamento... Nós temos aqui também resistência, de novo. E aí, se for respeitar, como respeitou aqui, nós temos aí um cenário de possível baixa, puxando também o índice financeiro, que tende a puxar o Ibov também. Teve a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos hoje, que aí basicamente manteve os juros lá, só que a questão é como que vai ser nos próximos meses, né? E um detalhe importante em relação ao Fed, né, o que teve hoje de discurso, resumindo, as projeções ali do Fed mostraram uma queda nas expectativas de crescimento do PIB. Antes estava esperando 2,1, reduziu para 1,7. Desemprego de 4,4, quer dizer, aumento aqui de desemprego, está esperando isso, está aumentando para isso, projeção, e também inflação mais alta, tá? Antes estava assim, a projeção já está agora. Então, nos juros, pelo menos os membros estão esperando que haja nesse ano 2 cortes. O que isso pode afetar aqui? Daqui a pouco eu falo. Mas uma outra coisa também é
que o Jerome Powell no discurso hoje deixou claro que o Fed não está com pressa para voltar a cortar juros, que estão de olho nos dados econômicos, que não vê sinais de recessão, mas que pode agir caso necessário. Aí a questão é que algumas pessoas, alguns economistas estão vendo esse cenário como estagflação, que é que é estagflação? É um caso que infelizmente a economia está parada, mas a praga da inflação ainda está subindo. E aqui, infelizmente, nesse caso, o Fed não teria como cortar juros nesse cenário. Mas o mercado gostou do que viu, do que ouviu do Powell, porque é como se ele tivesse ali, assim, proposto a fazer tudo para controlar o mercado, tá? Então deixou claro que pode agir caso necessário, ou seja, piscou indicando ao mercado que o Fed estará lá agindo caso a economia mostre sinais de uma desaceleração mais forte. E aí o mercado americano acabou subindo hoje no final do pregão, tanto é que S&P e Nasdaq subiram bastante. E aí novamente o preço dos ovos estão caindo cada vez mais, amém. Outra coisa que eu acho que era só isso que eu tinha que comentar, deixa eu ver do DXY aqui, o dólar segue caindo, isso é um dos motivos que está ajudando o dólar a cair aqui, tá? Mas se a gente for marcar a retração dessa pernada toda de alta aqui, já passou do 61 de retração. E o dólar segue caindo. O nosso EWZ, olha que movimento lindo de pivô de alta. Então, aí vem o risco. Que por isso que eu tô achando também que temos que tomar cuidado. Olha essa LT aqui. Desde 2023. Respeitando. E tá nela de novo. Olha o RSI. Região aqui de sobrecompra. Também importante. Então, um ponto de atenção. Hang Seng, por curiosidade, está derivando, também pode ser LT de resistência. Aqui algumas commodities que pode fazer preço. O petróleo está na região de $70, o ouro não para de renovar máximo, isso aqui é sinal de que o mundo está meio tenso. E o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que amanhã ainda vai ser muito reflexo do discurso de hoje, e principalmente porque o nosso Copom, o resultado e a nota, né, que saiu depois do pregão. Então o mercado meio que vai digerir isso aí a partir de amanhã, né? Então tomaria cuidado. Infelizmente não vou poder estar aqui presente, mas só comentando aqui uma curiosidade também, aqui em relação à taxa de juros, que nós estamos no patamar de taxa de juros muito alto, 14,25, é muita coisa. Lembrando que taxa de juros essa não é a mesma fixada pelos bancos em empréstimos e circulação de dinheiro. Ali tem os juros deles ainda. Então aqui é a base, a taxa base do país. E aí a gente se igualou ao nível entre o final de julho de 2015 até outubro de 2016, quando a gente teve aquela crise aqui econômica e política que acabou resultando no impeachment da Dilma. E aí, caso na próxima reunião o Banco Central opte por um novo aumento, independente praticamente do valor do aumento, 0,5% ou 1% faz, a Selic vai alcançar o maior patamar em quase 20 anos, tá? Então, muito tenso isso aqui. E o Copom já deixou claro que vai aumentar se for preciso, porque tem que bater com a inflação, tentar melhorar a situação. Enfim, o cenário não tá fácil. E outras imagens aqui comentando que em relação à imagem do Vlad, isso aqui é o possível movimento de março que nós temos dos últimos 10 anos e desde 94. Olhando desde 94, lembrando que essa imagem está desatualizada, tem mais 2 blocos aqui, o de ontem e o de hoje. A imagem, se a gente for olhar, está parecendo mais com dos últimos 10 anos do que desde 94. Então, se for levar em consideração isso, a gente pode ter um movimento, então, fechando o mês positivo. Um mês fechando positivo, olhando pela linha preta. Outra coisa interessante é o alargamento aqui, eu já tinha comentado. Então, atenção, a imagem está desatualizada e está cada vez mais próximo da LT. Já está aqui, praticamente na LT, do alargamento. E outra aqui, que isso aqui é o ciclo presidencial. Nós estamos aqui em um ano que, olhando pelo ciclo, é um ano que tende a ser muito altista, que é o pré-eleitoral. Esse é o pré-eleitoral, tudo isso aqui, ó. Olhando os últimos anos pré-eleitorais, tende a ser um ano bem altista para o Ibov.
E uma curiosidade com o aumento de juros hoje, mesmo com o aumento, nós perdemos o posto de um dos países aí com mais juros reais, né? Lembrando que nós temos o juro nominal e os juros reais. Nós temos aí o juro nominal, o que é? 14,25 agora, da Selic. Só que não quer dizer que é o juro real, né? O juro real é aquele que você considera também a questão da inflação. Então aqui nós passamos para a quarta posição, perdendo para a Turquia, Argentina, Rússia. E nós estamos aqui. Então é como se o seu dinheiro batendo a inflação rendesse isso aqui ao ano, tá? 12 meses. Então acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Só isso pouco, né? Muita coisa. Infelizmente não vou conseguir falar aqui dos ativos lá da Black Arrow, senão eu vou ter que falar de vários dias, vários dias. Então é isso.